Direto ao ponto. Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Direto ao Ponto aqui pela Jovem Pan News. Toda segunda-feira, neste horário, você acompanha entrevistas exclusivas e debates de temas relevantes da atualidade. Você pode assistir ao Direto ao Ponto pela Jovem Pan News, ouvir pela Rádio Jovem Pan e através do aplicativo Panflix. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelas redes sociais, TikTok, Twitter e pelo YouTube. No programa de hoje, nós recebemos o engenheiro agrônomo, agricultor e professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, Roberto Rodrigues. Professor, seja muito bem-vindo, obrigado pela gentileza de nos atender. Obrigado a você pelo convite. Me acompanham nesta entrevista aqui no Direto ao Ponto, José Valverde Machado Filho, mestre em Direito Ambiental, Evandro Cini, jornalista e apresentador aqui da Jovem Pan News, Alessandra Mello, jornalista especializada em agronegócio, editora executiva do portal AgFeed, e Fernando Capês, jurista, nosso companheiro aqui também de Jovem Pan. Eu vou lhe fazer uma pergunta que, aliás, conversamos em 2020, no meio da pandemia, e o senhor fez menção ali a dois aspectos que chamam muita atenção. Um estudo da OCDE mostrava que ali em 2020 o mundo precisava fazer crescer a produção de alimentos em 40% para ninguém passar fome nos 10 anos. 20%. Em 20%. 10 anos. Nos próximos 10 anos. Para que isso aconteça, levando-se em conta que outras regiões do mundo não produzem tanto e não têm tanta capacidade de produzir, o Brasil precisava crescer o dobro, 40%. Exatamente. Daí eu vou a outra questão que é extremamente grave no mundo e sobretudo para nós. O agronegócio brasileiro tem os dedos apontados do mundo inteiro, sempre com um olhar de culpa para nós. Só que o senhor também apresentou números que o senhor já me disse agora já são atualizados. Se a gente olhar do plano Collor para cá, ou seja, de 90 para cá, para eu ter a mesma produção que tenho hoje no Brasil, a gente teria que ter desmatado muito mais. E a competência do homem do campo no Brasil, da tecnologia, fez com que a gente preservasse, porque se produz mais em menos área. Qual é exatamente essa proporção? Bom, a área plantada de 1990 até hoje, plano Collor até hoje, cresceu 103%. Dobrou. E a produção cresceu 440%. 4 vezes mais do que a área plantada. Isso tem uma economia de área extraordinária. Hoje nós plantamos no Brasil 77 milhões de hectares com grão. Na verdade, são 51 milhões. Só que o Brasil tem um privilégio que nem outro país tem. Fazemos 2 e até 3 safras por ano na mesma área, no mesmo ano. Porque somando as 3 vezes em que a mesma área é utilizada, chegamos a 77 milhões de hectares. Muito bem. Se tivéssemos hoje a produtividade por hectare que tínhamos em 1990, é necessário mais 127 milhões de hectares para colher a safra desse ano. Ou seja, nós preservamos 127 milhões de hectares. O que não é promessa, não é um sonho, foi feito. E ninguém fez uma coisa igual no mundo inteiro. Professor, e por que a gente ainda tem, então, não só críticas internas, as externas são extremamente duras e tem uma guerra comercial, mas temos críticas internas aqui ao agronegócio brasileiro na questão ambiental. Por que não superamos isso com números tão efetivos assim como esses que o senhor nos falou agora? Porque, infelizmente, Piotto, existem problemas na área agrícola do Brasil que não são criados por agricultores, por produtores profissionais. O profissional, hoje nós temos um Código Florestal muito rigoroso, o desmatamento pelo Código Florestal é muito difícil, é legal, é possível, mas é muito difícil, porque a burocracia é muito grande. Então o que acontece hoje é que aventureiros, bandoleiros, desmatam ilegalmente. Não é muita coisa, mas desmatam ilegalmente. Assim como tem também invasão de terra, assim como tem incêndio criminoso, assim como tem garimpo clandestino, grilagem de terra. Então são fatores que são criados por aventureiros sem a necessária punição por parte do poder constituído do Brasil, de modo que isso é usado contra a agricultura brasileira com um argumento, né? O brasileiro desmata ilegalmente, tem garimpo clandestino, não é o agricultor. Então, infelizmente, é uma mistura de estação, Piotto. E existe essa ilegalidade que tem que ser combatida a qualquer custo.
Mas não há nenhum movimento do agro para evitar esse tipo de coisa. Muito pelo contrário, o agro formalizado tem interesse em mostrar que cumpre a questão ambiental. Aliás, Sim. o Código Florestal brasileiro é dos mais rígidos, se não o mais rígido do mundo. Ou mais rígido do mundo. Exatamente. O produtor rural brasileiro tem gana de quem denigra sua imagem usando ilegalidades e misturando a estação. Eu vou trazer nossos colegas aqui, mas antes a gente vai apresentar, sim, a nossa reportagem que conta um pequeno trecho da longa experiência de Roberto Rodrigues. Roberto Rodrigues nasceu em Cordeirópolis, interior de São Paulo, e tem 80 anos. É engenheiro agrônomo formado na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc de Piracicaba. Em São Paulo, especializou-se em economia agrícola e cooperativismo. Foi professor do Departamento de Economia Rural da Unesp, em Jaboticabal, e o primeiro titular da Cátedra de Agronegócio da Exalc-USP. Com uma carreira inteiramente dedicada ao estudo técnico e econômico da agropecuária brasileira, Roberto Rodrigues foi presidente do LIDE Agronegócio e do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp. Também presidiu a Organização das Cooperativas Brasileiras e a Sociedade Rural Brasileira. Esteve à frente da Associação Brasileira do Agronegócio, da Academia Nacional de Agricultura e da Aliança Cooperativa Internacional. Na gestão governamental, Roberto Rodrigues foi secretário de Agricultura do Estado de São Paulo de 1993 a 1994 e ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento entre 2003 e 2006. Atualmente coordena o Centro de Agronegócios na Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e é embaixador especial da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Devidamente apresentado. Alessandra, por favor, a primeira pergunta ao Roberto Rodrigues. Obrigado. Prazer estar com vocês aqui, principalmente o doutor Roberto, esse líder tão reconhecido aí do segmento agro, né? Bom, eu queria aproveitar esse tema que vocês estavam falando, que é essa questão do desmatamento e da imagem, né? Eu acho que essa diferença entre desmatamento legal e ilegal é algo que vem sendo colocado muito pelas lideranças do agro, que o nosso Código Florestal, por exemplo, na Amazônia, ele permite que 80% precisa ser preservado, uma propriedade rural obriga, né? E permite que se plante em 20%, ou seja, nesses 20% é possível desmatar para fazer algum tipo de exploração agropecuária. Agora, parece que esse conceito que é tão claro aqui para as lideranças do agro, lá fora não está sendo visto. Então a gente viu essa medida da União Europeia, aprovada pelo Parlamento Europeu agora em abril, de que, no prazo aí provavelmente de 18 meses, vai parar de comprar produtos de áreas que tenham sido desmatadas. E lá não tem o conceito do ilegal e do legal, né? Então eu queria saber a sua opinião sobre isso e como que a gente vai reagir, porque afinal os europeus são um mercado muito importante para o nosso agro, que é exportador. Ale, só que antes de começar a responder, quero fazer uma correçãozinha. Você falou que eu sou líder. Eu não sou líder nada. Sou representante. Procuro ser representante da agricultura com o mínimo possível de competência. E modesto. Não. Mas você colocou uma questão que é interessantíssima, né? A gente fala que a gente preserva 80% da Amazônia. O consumidor europeu fala, eles destroem 20% da Amazônia. Exatamente. Então é uma visão diferente, é um enfoque diferente, né? Sim. Agora, o que acontece, de novo, a Europa tem lá o seu critério de defesa do meio ambiente. E o mundo inteiro quer defender o meio ambiente. Não há ninguém no mundo, na agricultura, que não queira defender o meio ambiente. Nós todos queremos também. Por quê? Porque é uma questão central para a humanidade. É central para o futuro da humanidade. É óbvio até isso aí. Só que o argumento legítimo, que é a defesa do meio ambiente, é usado de forma ilegítima pela Europa nessa questão toda, colocando o tema como um fator de protecionismo comercial. É uma barreira não tarifária que vai exigir dos brasileiros, produtores rurais, um custo enorme, porque a ideia é que a Europa não vai poder comprar nada produzido em áreas desmatadas depois de dezembro de 2020. Sim. Então, quem tem uma propriedade rural em Minas Gerais, ou no Paraná, ou no Rio Grande do Sul,
há 80 ou 100 anos vai ter que provar que aquela produção dele não foi obtida com desmatamento depois de 2020, dezembro de 2020. Isso tem que ter consultoria, tem que ter todo um processo de mapeamento. Então vai encarecer muito o custo de produção, muitas vezes inibindo a nossa competitividade. Então, por outro lado, que defesa do meio ambiente que isso representa? Nenhuma. Não vai diminuir o desmatamento ilegal por causa disso. Nós temos que acabar. O desmatamento é legal. Então, a União Europeia quer inibir o desmatamento ilegal no Brasil, crie mecanismos junto com o governo brasileiro, fiscalização, controle e punição, e não mecanismos de caráter comercial. Só que a gente tem que entender, Ale, que estão defendendo o interesse do continente. Então, é legítimo isso. Qualquer um defende o seu interesse. Agora, o problema é transformar uma coisa verdadeira numa coisa, digamos, hipócrita. Sim, é uma grande preocupação. Então, o que nós temos que fazer? Nós não podemos ficar na defensiva, né? Que é o ataque. E o ataque é acabar com as ilegalidades. Não tem o que discutir. Acabar com invasão de terra, com grilagem de terra, com matamento ilegal, com garimpo. Acabar com tudo que for ilegal, porque isso limpa a fronteira do conhecimento e a sustentabilidade do agro, que é extraordinária, emerge cristalina. Sim. O senhor acredita então que cabe aí ao governo, às entidades, tentar barrar dessa forma tão unilateral aí, e mostrar que a lição de casa está sendo feita? A gente tem que reconhecer que é um direito legítimo defender o seu cidadão, Sim. a Europa faz, mas tem que ter uma regra. Nessa medida, por exemplo, não há diferença entre desmatamento legal ou ilegal. Não é correto um país ou um grupo de países como a União Europeia interferir no nosso país, na nossa legislação. Todos nós queremos acabar com o que é ilegal. Todos nós. Então, vamos criar regras para isso juntos. Com a Europa, com os Estados Unidos, com a China, com quem quiser ajudar para preservar o meio ambiente de verdade. E não com um argumento tosco como esse. Cine, por favor. Professor, é um prazer falar contigo. Hoje eu Igualmente, fiz uma conversa obrigado. com vários produtores rurais aqui do país, entre eles um que é um grande representante do agro no estado de Mato Grosso, que é um dos principais do país em produtividade e em produção, que é o Normando Corral. Foi presidente da Federação da Agricultura e Pecuária por muitos anos. Hoje ele agrônomo também. Exatamente, lidera o grupo que planta cana-de-açúcar naquela região, e eu perguntei para ele qual é hoje uma das principais aflições de vocês como produtores rurais aí nesse estado. E ele me disse que seria, em primeiro lugar, a insegurança jurídica. O vai e vem de leis que podem ser alteradas principalmente com a mudanças de governo, como a gente acompanha nesse momento, que faz um mesmo produtor rural que em determinado momento está regular se tornar irregular. Uma das questões de maior preocupação deles, por exemplo, neste momento, é o marco temporal por conta da quantidade de terras indígenas naquele estado, que é o estado de Mato Grosso. Eu queria entender de você qual que é o caminho para isso. Se o senhor enxerga alguma solução para essas questões jurídicas no país, e por quais mãos essas soluções passariam? Tá. Bom, a solução é legal. Ou seja, é o parlamento brasileiro, onde as leis são criadas, estabelecidas e definidas. E depois, a solução é a justiça para que as leis sejam cumpridas, né? O marco temporal é uma coisa curiosa, porque a Constituição brasileira estabelece que terra de índio, terra para índio, é terra que os índios ocupavam em outubro de 88, quando a Constituição foi promulgada. Então, essa é a terra legítima de índio. E aí vem discussões, às vezes ideológicas, às vezes um pouco mais complexas, né, de interesses não tão explícitos, mas que querem uma anterioridade a isso, né? E aí, qual é o limite dessa anterioridade, né? Então, o que é fundamental é que a Constituição seja respeitada e que as leis que a complementem sejam também estabelecidas pelo Congresso brasileiro e cumpridas pela Justiça brasileira. Como que o senhor avalia que esse debate está hoje? Ele está funcionando nesse formato? Bom, é um debate ácido, né? Você tem todo tipo de visões em relação a esse assunto. Os mais sinceros, os mais honestos e às vezes ideológicos também. Então é possível separar o joio do trigo
e é preciso que o parlamento trabalhe a temática sob os olhos da Constituição brasileira e colocar um ponto final nessa discussão. Capês, quer perguntar? Até porque essa questão do marco temporal está no Supremo Tribunal Federal. Sim. Está no parlamento, mas o Supremo quer também julgar, o que é uma outra coisa estranha, né? Sim. É uma lei. Compete ao parlamento fazer a lei, compete ao judiciário, ao Supremo, fazer a lei ser cumprida. Então, está havendo uma confusão nesse aspecto também. Capês, por favor. Minha pergunta vai apelar ao professor. O senhor foi ministro da Agricultura no primeiro mandato de um presidente Lula mais conciliador, que não interferia na autonomia do Banco Central e que foi um mandato em que houve um crescimento econômico, num momento importante para o país. Bem, no atual mandato, o presidente Lula me parece um pouco mais, eu diria, magoado, ele está frustrado com o que aconteceu, enfim, não é o mesmo presidente Lula. E ele já fez vários gestos, acenou para o MST. Convidou o João Pedro Stedley, que é o presidente do MST, para acompanhá-lo numa viagem à China. Convidou para integrar o Conselho de Desenvolvimento Econômico da Presidência da República. Recentemente se fez representar pelo seu vice-presidente na feira do MST, onde foram feitos ataques duríssimos ao agronegócio, inclusive mentirosos, dizendo que o agronegócio não produz. Que conselho o senhor daria ao seu colega ministro da Agricultura, o senhor como professor, com a sua experiência, para poder se equilibrar entre um governo que faz acenos ao movimento que quer invadir terras, praticar crime de esbulho, e o agronegócio que é necessário para manter o crescimento econômico, que corresponde a 25% do nosso PIB? Capês, você faz uma pergunta chata para mim, mas eu vou procurar responder para você diplomaticamente, ainda que seja um mero agricultor e não um diplomata. Mas vamos lá. O ministro Carlos Fávaro é uma liderança rural. Ele foi presidente da ProSoja, uma das instituições mais importantes da agricultura brasileira. Foi secretário do Meio Ambiente do Mato Grosso, que é o estado mais importante da agricultura do país. Foi vice-governador daquele estado. Ele foi também senador da República. Ele foi o coordenador da transição do plano de governo após a eleição. Então, é um homem que tem uma série de características e qualidades que fazem dele um ministro preparadíssimo para assumir a sua função. Qual é o problema, Capês? O problema é que muitas questões centrais da agricultura estão fora do Ministério da Agricultura. Por exemplo, me preocupa fundamentalmente a coisa de acordos comerciais. Sim. Para que se abra mercado. O Brasil está crescendo na produção espetacularmente, batendo recorde todos os anos, mas tem que haver acordos comerciais com países consumidores grandes para que a gente possa garantir mercados. A Tereza Cristina fez isso com muito vigor no mandato dela. A questão da infraestrutura logística. O Brasil foi para o Centro-Oeste nos últimos 30, 40 anos com vigor, tecnologia, gestão, competência e fez o Centro-Oeste hoje é Maracanã, onde vai ser jogada a partida final da Copa do Mundo da Alimentação. Eu me lembro, quando eu fui pro Cerrado há 50 anos atrás, Cerrado, você tá louco, Cerrado nem dado e nem herdado. Hoje virou essa realidade com tecnologia e ciência. Então, é preciso que haja infraestrutura logística. Quem cuida disso é o Ministério da Agricultura, nem com diplomacia no Ministério da Agricultura. Nós temos que cuidar das cadeias produtivas, que tem a indústria de insumos, equipamentos e serviços, transformação, exportação, etc. É indústria. Portanto, a indústria é fundamental para a agricultura, não está no Ministério da Agricultura. A questão ambiental não está no Ministério da Agricultura. A questão orçamentária não está no Ministério da Agricultura. Então, você pode pôr Jesus Cristo no Ministério da Agricultura se não houver uma articulação, uma visão do governo como um todo, da importância do setor. Você colocou muito bem. Este ano mesmo, a economia brasileira pode crescer no máximo 1%. A agropecuária cresce 8%. Todos os anos se repete de maneira vigorosa. Então, o agronegócio é fundamental para o país. Gera emprego, riqueza. Vou dar um número para você que acho fantástico. Agora, o Capê botou numa sinuca de bico, eu sei com 3 tabelas. Nessa sinuca aqui. Ótimo. Mas olha, tem números notáveis. O Piotr perguntou alguns números sobre o crescimento da produção agrícola. Vou dar 3 números que eu acho relevantes. Primeiro número, nós demoramos
500 anos para produzir 100 milhões de toneladas de grãos. Em 2001, 500 anos para produzir menos 100 milhões. 14 anos depois, em 2015, produzimos 200 milhões. Mais 100 milhões em 14 anos. Esse ano, 300 milhões. 8 anos depois de 200, mais 100. 100 milhões de toneladas de grãos em 8 anos. Sabe o que é 100 milhões de toneladas de grãos? 100 milhões é uma fila de Trebinhão, de Porto Alegre a Manaus, 6 vezes. Para ter uma ideia do que isso é uma coisa que nenhum país faz, e o Brasil fez. Quem fez isso? É o agronegócio brasileiro. Mas, no ano 2000, nós exportamos 20 bilhões de dólares. No ano 2000, o agronegócio brasileiro. No ano passado, 160 bilhões de dólares. Temos 8 vezes em 22 anos, considerando que no meio do caminho, nos anos 2008, 9 e 10, houve uma grande crise econômica mundial, que o mercado mundial despencou. Nós aumentamos 8 vezes as exportações. Exportamos hoje para 200 países, alimentamos 800 milhões de pessoas no mundo. Então, o Brasil tem feito um trabalho no agronegócio espetacular, que é fruto de que coisas? Primeiro, ciência e tecnologia. O governo conquistou o cerrado, que gerou variedades novas, fertilização nova. Hoje nós estamos, o Brasil hoje é o país, que mais cresce em bioinsumos do mundo. Nós crescemos 55% ao ano, o mundo cresce 25% ao ano. Então, tecnologia espetacular. Segundo, empreendedorismo. Aqui uma coisa, viu, Piotr? Eu sou um velho que gosta de Bang Bang. Filme de William Holden, John Wayne, Kirk Douglas. Conquista do Oeste. Era uma coisa extraordinária, aquelas caravanas. E isso é endeusado pelo cinema americano. Sim. Eu adoro ver aquilo. O que aconteceu com o Brasil? O Brasil, até 1970, cabeça, a gente importava 30% do que consumia. Ontem, importava um leite, importava arroz, importava tudo. 30% não consumia. De repente, o governo criou os programas de conquista da Cerrado. Paulo Centro, Prodesser. E aí surgiu uma coisa chamada gaúcho. Os gaúchos saíram do seu rincão, tinha 15, 20 hectares, e foram para o Mato Grosso, para o Tocantins, para o Maranhão, Mato Grosso Nortão mesmo, para Rondônia, para Roraima, e abriram esse país. Depois, atrás dele vieram os catarinas, paranaenses, paulistas, mineiros, nordestinos, capixabas. Tem uma cidade no sul do Pará, chama Paragominas. Foi aberta por 300 serrarias de capixabas. Esse país tem uma coisa, e quem puxou esse trem foram os gaúchos. Então tem que ter não tem um filme sobre isso. Tem que mostrar. Isso é uma saga moderna, heróica. Tem que ter orgulho. Os americanos, vai numa festa em Nova York, tem um menino de 20 anos lá, com cinturão, chapelão e bota. Sim. Tem orgulho da origem dele. Aqui não. Isso é uma coisa que é um heroísmo que o Brasil fez, enfrentando terra ruim, capeta. Campo ruim, erodida, cheio de urutu, cascavel, febre amarela, maleita. Esse pessoal foi para lá e conquistou isso na marra, né? Então, são coisas que foram feitas, têm que ser respeitadas pelos governantes, pelo parlamento, pela sociedade brasileira em geral. Acho que isso é que tem que ser feito. Eu publiquei há 5 anos atrás um livro chamado Agro é Paz. Eu tinha uma teoria muito, muito antiga já, de que não haverá paz onde houver fome no mundo. E o Brasil, aumentando a produção de alimentos e alimentando o mundo, vai gerar paz no mundo. Nós precisamos hoje paz no agro brasileiro. Para que bater um no outro, brigar um no outro? Vai na feira, não vou na feira. Isso é uma bobagem. É uma bobagem. O Brasil precisa de um agro tranquilo, com segurança jurídica, com paz. O senhor identifica áreas improdutivas no agronegócio hoje no Brasil? Não, há áreas improdutivas. O MST diz que tem áreas improdutivas que ele invade, então... Não. Áreas de produtores rurais profissionais são todas produtivas. Tem alguma área improdutiva, porque alguém não está cuidando. Valverde, por favor.
Boa noite, professor, sempre muito especial. Eu vou direto ao ponto no tema da segurança alimentar, né? Vocês já foram aqui abordando esse tema. O mundo tem a expectativa de ser alimentado, população crescendo, devemos chegar aí a 6, 7 bilhões em breve. Professor, o Brasil está preparado para ser o celeiro do mundo? E nós temos condições de ser o celeiro do mundo e tirar o Brasil do mapa da fome? Valverde, eu diria para você tranquilamente, sim. Sim. Nós chegamos aqui, eu dei esses números que mostram um impressionante crescimento. O que nos trouxe aqui, eu reitero, tecnologia, algumas políticas públicas, empreendedorismo de gente competente e também terra disponível. Foi o que nos trouxe aqui até agora, internamente. E um quinto fator, demanda internacional. Os 5 fatores persistem. A demanda continua crescendo, continua exportando, a demanda está crescendo. Tem gente, tem terra disponível, tem políticas públicas adequadas e tem, sobretudo, empreendedorismo do parte do produtor rural. Então, eu acredito que sim. Mas é preciso de uma estratégia maior. Uma estratégia que contemple esses temas todos de uma forma mais integrada. Já falei sobre logística e infraestrutura. Nós fomos para o Centro-Oeste nos anos 70 para cá, do século passado para cá, em 50 anos, fizemos uma conquista do Cerrado brasileiro, né? E com tecnologia, com gestão, com eficiência. Mas o trem não foi, o armazém não foi, o porto não foi. Então você tem um problema de competitividade hoje. Você tirar uma soja lá do Mato Grosso para ir para Santos ou para Belém do Pará, ou para onde quer que você mande, é muito mais cara do que uma soja sair nos Estados Unidos pelo Mississippi. Então temos que fazer investimento em logística e infraestrutura. Isso é um ponto principal. Segundo, já falei, política comercial. Hoje, 40% do comércio mundial de alimentos acontece em acordos bilaterais ou multilaterais. Não temos quase nada disso. Por exemplo, o governo brasileiro foi para a China recentemente. Fez um acordo comercial com a China. A China é o nosso grande mercado. Hoje tem que ter uma garantia permanente desse mercado. Com outros países asiáticos, com a Índia, com a Indonésia. A Indonésia tem 300 milhões de habitantes, 1,5 vezes da população brasileira. Tailândia, Japão já é um bom mercado. A Coreia, Vietnã. Então, é preciso ir mais, não só na Ásia. No Oriente Médio, os países árabes, a África está crescendo. Então tem que ter acordos comerciais, entre os quais União Europeia e Mercosul, que está pendurado há 4 anos, patinando, ele não sai. Então tem que ter uma ação diplomática que busque resultados com os acordos comerciais. Então, logística e infraestrutura, acordos comerciais. Terceiro, tecnologia. Tecnologia é a base do crescimento. Então nós estamos perdendo um pouco de velocidade da tecnologia. Precisa voltar a investir muito na formação de gente e recursos para a Embrapa. São Paulo, o agronômico de Campinas é histórico, é a base da tecnologia tropical moderna brasileira. Está hoje sofrendo a duras penas, sem recursos, sem condições de contratar técnicos. Nós temos que fazer um investimento grande em tecnologia. Quarto, renda no campo. Em todos os países envolvidos do mundo tem subsídios para a agricultura. A lei perguntou sobre a questão da Europa. Subsídio, a Europa tem subsídio gigantesco para a agricultura. Estados Unidos também, Japão também, todo mundo tem subsídio. Nós quase nada. Eu, como ministro, contratei a OCDE fazer um estudo sobre o que era o número de subsídios que a agricultura brasileira recebia. Era 2% sobre o PIB agrícola brasileiro. Japão, Estados Unidos, Europa, é mais de 15, 20, 30, 40% em alguns países. Nós temos muito, e assim mesmo o subsídio que nós temos é para a agricultura familiar, que precisa ter mesmo, senão ela não consegue competir. Então, falta políticas públicas de renda para o campo. Eu defendo nesse aspecto o que chamamos de o quadrado da renda no campo. Eu criei o seguro rural. A primeira coisa que eu fiz com o ministro foi criar o seguro rural, que aliás salvou o Rio Grande do Sul ano passado com a seca danada. Por que o seguro rural? Que nenhuma seguradora vai dar seguro para o produtor rural que não tiver tecnologia. Então o seguro rural puxa a tecnologia, que é o segundo ponto do quadrado da renda. Por outro lado, o seguro faz que os bancos privados ofereçam crédito, não tem problema. E se no banco dos Estados Unidos tem banco dos Estados Unidos dando dinheiro para a agricultura? Não, é banco privado dando dinheiro para a agricultura, tem seguro. Então, seguro traz crédito privado, traz tecnologia. E o quarto ponto é o preço de garantia para que o seguro funcione. Então, isso, eu insisto muito, nós precisamos ter uma política de renda, que é um quadrado da renda no campo. Mas,
tudo isso só vai funcionar. Nós tivemos sustentabilidade. Essa é a palavra-chave do mundo contemporâneo. Sustentabilidade é hoje sinônimo de competitividade. Ou é sustentável ou não vai ter mercado. Sustentabilidade é, ao mesmo tempo, o resultado de todos os outros pontos e mais alguma coisa. A defesa sanitária, rastreabilidade, certificação e pontos que estão cada vez mais relevantes no mundo contemporâneo. Então, podemos sim crescer mais, mas temos que ter uma estratégia. Essa estratégia, só complementando. Pois não, Valverde. Falou estratégia, falou política pública, agricultura familiar. Nossa agricultura familiar está no caminho certo da produção, mas essa produção, vamos dizer assim, de um abastecimento interno, de alcançar aquele que, infelizmente, hoje está no mapa da fome, professor? Varia um pouco de região para região, né? Você tem regiões que a agricultura familiar produz abundantemente, com tecnologia e com recursos, outras regiões não produzem. Aqui tem um ponto que é preciso olhar com carinho. Com a economia globalizada, a margem por unidade de produto diminuiu, ficou mais estreita. Então agora vivendo um momento diferente por causa da pandemia, mas é uma história eventual, né? Não é a história tradicional. A tendência é que os preços sempre caiam com a margem menor por unidade de produto. De modo que o produtor rural, como qualquer atividade econômica no mundo hoje, se faz na escala, na unidade. Então o pequeno produtor pequeno, não tem escala, não sobrevive. É o mesmo. Como é que faz a Europa, Estados Unidos? Subsídio. Aqui não tem subsídio, não tem dinheiro, o governo não tem dinheiro. Então a saída é cooperativa. Que é o meu... Eu tenho a boca torta pelo uso do cachimbo, né? Ali me conhece, eu aprendi OCB, aprendi cooperativa singular, aprendi Aliança Mundial de Cooperativas, eu andei pelo mundo inteiro, conheço 79 países pela agricultura cooperativada que tem lá. O cooperativismo é um instrumento pelo qual os produtores pequenos fazem a sua escala em conjunto. Então, a agricultura familiar, o pequeno produtor, tem saída, que é pelo cooperativismo. Para a tua pergunta, da margem é uma questão muito mais grave. Nós temos hoje no Brasil, números redondos, 5 milhões de produtores rurais. 1 milhão estão no mercado. E fazem esse show que o Brasil é hoje, campeão mundial de exportação de açúcar, suco de laranja, soja, de carne de frango, de carne bovina, enfim, um grande recordista de... Mas somos fracos em leite, em fruta. Fruta não somos fracos. Nós somos o 3º maior produtor de frutas do mundo, mas o 25º mercado de frutas. Tem que ter estrutura para isso. Peixe. Nós temos 8 mil quilômetros de costa. Nós temos 13% da água doce do mundo. Temos pirarucu, tucunaré, tem peixes maravilhosos. Não exportamos peixe. Nós estamos exportando hoje, sabe o quê? Tilápia. O Brasil é hoje o 4º maior produtor mundial de tilápia, mas exportamos 1,5% da produção só. Então tem coisa, podemos crescer muito ainda, desde que haja uma articulação para que o pequeno cresça cooperativamente. Professor, mas vamos lá, só falou sobre políticas públicas. A gente viu avanços em alguns aspectos, mas o senhor está dizendo claramente que ainda falta isso. Nós temos esse acordo agora ou pelo menos que foi celebrado lá atrás, mas que não avança do Mercosul com a União Europeia. O que falta? É diplomacia brasileira, primeiramente, resolver problemas internos aqui e diplomacia brasileira para fazer isso avançar, porque a Europa olha para a gente e acha que nós somos os maiores desmatadores do planeta. Eles ignoram todos os outros aspectos, inclusive os portugueses que plantam uva há muito tempo na beira do Rio Douro. E tudo bem, se eu falar para um produtor rural que ele pode fazer isso aqui, o Código Florestal vai lá e multa no dia seguinte. Bom, as realidades são diferentes. Mas a questão de que não pode área desmatada ou não, ele não leva em conta a legislação brasileira. Como é que eu convenço esses europeus? Ou é uma guerra comercial e eles não querem ser convencidos? Bom, eu não sou europeu, então não sei o que eu falaria se eu fosse europeu. Mas eu acho que, embora seja neto de europeu, mas a verdade é que... O senhor já os enfrentou várias vezes, já percebeu o jeito o próprio acordo comercial Mercosul-Europeu, eu trabalhei nele 20 anos. Sim. Antes de ser ministro, depois de ser ministro, tudo mais. Então, e é fundamental para os dois blocos. Para os dois blocos. Mas há interesses nesse negócio. São interesses legítimos, né? Eu tenho uma discussão séria sobre exportar commodity, né?
E o Brasil exporta grão, esse grão, um grão de soja, o que tem de ciência e dinheiro naquilo, mais do que um chip de computador. O pessoal pensa que o grão de soja nasceu na árvore, tem a soja. Não, tem que produzir. É ciência, é muita ciência e muito dinheiro. O grão de soja do Centro-Oeste que não tinha nada, como o senhor acabou de falar, tinha cascavel. Eu me formei em Piracicaba em 65. Olha só, tinha 400 mil hectares. A gloriosa Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc. Meu templo. Tinha 400 mil hectares de soja. O Brasil produziu, no Rio Grande do Sul, produzia 1.200 quilos por hectare. Hoje tem 41 milhões de hectares no Brasil. Produziu 3.600 quilos por hectare. Isso é tecnologia, isso é ciência. A soja é um produto temperado. Tem soja no Iapoque, ao Chuí. Sim. Isso é ciência que o Brasil fez. Então, realmente, a gente tem uma condição tecnológica de aumentar muito mais a produção. Agora, é ruim vender commodity? Não, os americanos vendem commodity até hoje. Sim, vendem. O mundial de soja somos nós, mas o americano é o segundo. De milho são o primeiro. Né? Mas é bom agregar valor? Claro que é bom agregar valor. Em vez de vender soja ou milho para qualquer país, para a China, para a Europa, eu prefiro vender um frango com o milho embutido nele. Eu prefiro queijo, iogurte, claro. Mas o que fazem os países desenvolvidos? Aqui tem um tema muito importante que é pouco conhecido e pouco tratado. No comércio internacional, tem uma coisa que se chama escalada tarifária. Que é um mecanismo inteligente que os países desenvolvidos encontraram para proteger a sua indústria interna. Então, não, pode importar soja do Brasil, ou café, ou milho, sem tarifa. Agora, bota café torrado e moído, não, tem uma tarifa. Para quê? Para proteger o cara que está na Europa produzindo café torrado. Você sabe que o Brasil é de longe o maior exportador mundial de café. Quase 40% do mercado mundial de café em grão brasileiro. Qualquer lugar do mundo você vai ter tomando café do Brasil. Sabe quem é o maior? Sabe quando nós exportamos café torrado e moído? 3% do mercado mundial. Bom, então quem que faz café torrado? A Itália e a Alemanha não tem um pé de café. Então é fácil. Vamos fazer café torrado e moído, vamos exportar. Não, porque tem tarifa. Sim. Então você tem que... Outra pergunta. Diplomacia. Tem que negociar duramente. É um negócio complicado, porque é interesse financeiro ouvindo isso. Legítimo. A Europa que deve vender o produtor industrial dele está certa? Claro que está certo. Eu quero vender o meu, estou certo? Claro que estou certo. Então vamos negociar. Eu vendo para a China hoje grão de soja, grão de milho. Quero vender o queijo ou frango já em pedaço, empacotadinho, com milho embutido. A China não quer, porque quer produzir a indústria dele. Tem que fazer uma coisa, China. Vamos fazer o seguinte, olha. Esse ano é 100% de grão. No ano que vem, 90% de grão. 10% é farelo. No outro ano vai ser 80% de grão e 20% de farelo. Estou falando números... Sim, claro. Uma evolução na agenda exportadora. Daqui a 5 anos, vão ser só 60% de grão, 30% de farelo e 10% de carne de frango. Porque assim, você preparou o país aqui para ter essa agregação de valor para exportar e eles preparam lá trocando a indústria por outras indústrias que eles têm mais interesse de caráter mais emergencial. Então, isso é negociação. Não é o governo que faz sozinho. O governo tem diplomacia. Sim, claro. Mas o privado tem que acompanhar, mostrar interesse, pressionar o governo. O governo tem que fazer o país. O governo chinês quer defender o chinês, o governo europeu quer defender o europeu, o brasileiro tem que defender o brasileiro. Tem que defender o agro brasileiro, que é quem sustenta a economia do país. Bom, queria lhe perguntar sobre a safra 2023-2024 que vem aí, né? Sobre 2 aspectos envolvendo principalmente soja e milho. A gente está vivendo preços bem mais baixos em relação aos últimos anos. Nós vivemos um ciclo aí de alta significativa, 2020, 21, 22, né? O produtor que não vendia sempre acabava no lucro, lá na frente estava maior ainda o preço. Agora não, preços mais baixos lá fora e também prêmio aqui no Brasil também mais baixo. Como fica esse cenário à medida que os recursos públicos para subsidiar a nossa agricultura através do nosso plano safra estão cada vez mais escassos, e isso independente de governo. Caros, né, Lê? E mais caros, juro muito alto, né? E condição cada vez mais justa aí dos governos de financiar e dar suporte a essa agricultura. Então esse é um aspecto que eu queria que o senhor avaliasse aí da safra 23-24.
E o outro aspecto, demanda internacional. A gente está vendo lá fora também uma desaceleração de algumas economias importantes. A gente está vendo um crescimento chinês, que é o nosso grande cliente, mais tímido também em relação ao que a gente via antes. Será que tem risco? Será que nós já passamos aí do auge para o nosso setor do agronegócio e entramos num ciclo um pouco mais pessimista? Eu quero até aproveitar porque 3 produtores rurais com os quais eu estava em contato acabaram de me mandar perguntas exatamente no sentido do que a Lê te fez. Então, já serve. Audiência interativa, o nome. O WhatsApp se chama isso. Então já vai servir para muita gente que nos acompanha, inclusive. Eu tenho muita dificuldade em fazer futurologia econômica. Eu não gosto de fazer isso, porque eu já vi muita gente quebrar a cara, que há fatores que interferem no processo todo. Mas vamos examinar o que aconteceu ali. Você conhece muito bem do que eu. O que aconteceu? Aconteceu que o tema segurança alimentar tem uma dimensão muito maior com a pandemia. Quando a gente falou da pandemia 2020, os países que não eram autossuficientes em alimento correram ao mercado para garantir comprar estoque para abastecer o seu povo. Por quê? Porque segurança alimentar, esse é um negócio importante, é um conceito que não está muito claro. Segurança alimentar é a única condição de estabilidade política e social para a nação. A Primavera Árabe mostrou para a gente 10 anos atrás, 12 anos atrás. Sim. Derrubaram o governo que não tinha comida. O Sri Lanka, ano passado, um governo do Sri Lanka que decidiu não usar químicos na agricultura, teve uma safra metade da safra normal. Derrubaram o governo. Então, quando a pandemia explodiu, os países que não são suficientes correram ao mercado para garantir o abastecimento, segurança alimentar da população, para ter estabilidade política para ele mesmo governo. Sim, claro. O que aconteceu? Encontraram estoques baixos. Safras anteriores pequenas, os estoques eram baixos. O que aconteceu com os preços? Dobraram em dólar. Uma pandemia, essa demanda por segurança alimentar produziu uma inflação de alimentos brutal no mundo inteiro. Nós vivemos aqui no Brasil. O mundo inteiro viu a inflação de alimentos porque os preços dobraram no mundo inteiro. Isso se somou ao desemprego criado pela pandemia em cadeias de produção que se foram desmanchadas com o tempo também. O que aconteceu? Produtores do mundo inteiro correram para plantar um pouco mais para aproveitar o preço bom e acabar com a inflação. Não tinha insumo. Então dobrou o preço de adubo, defensivo, máquinas, tudo dobrou de preço. Nós estamos acabando esse processo agora. A Alessandra colocou muito bem essa temática, os teus internautas também. Citaram inclusive a queda aqui, né, de mais de 30% na arroba do boi gordo, que também influencia bastante no mercado. Caiu tudo. Caiu grãos, caiu tudo. Café, caiu tudo. Né? Mas os preços eram artificiais. Determinados por esse processo da pandemia que gerou inflação de alimentos, inflação de custos. Então havia se você olhar os preços, eu falei já aqui, preços agrícolas historicamente tendem a cair. Por quê? Porque a tecnologia inova, aumenta a produtividade, aumenta a oferta. Se a demanda não aumenta, os preços caem. Isso é histórico em agricultura. Sim. O que aconteceu agora foi um aumento de demanda por causa da pandemia e sem estoque suficiente. Então os preços subiram fora da norma real. Então, que os preços iam voltar mais cedo ou mais tarde era uma coisa previsível. Ninguém sabia quando nem quanto que ia cair. Mas caiu demais. Agora, o que vai acontecer? Um dos fatores pelos quais os preços caíram no Brasil, caiu um pouco no mundo também, mas caiu no Brasil mais. Por quê? Porque falta de armazém. É uma safra gigantesca de soja, mais de 150 milhões de toneladas de soja, não tem onde guardar a soja. Então o produtor é obrigado a vender, não tem onde guardar, tem que vender. E a vida é assim, né? Você tem que vender, vou ficar mais apertado para comprar mais barato de você. A vida é assim. Então houve um processo de desvalorização por causa de uma super oferta brasileira. Câmbio também ajudou, caiu o câmbio também. E agora vem uma safra de milho gigantesca, se conserva de milho maravilhosa. Usar mais não de soja, né? Vai botar um milho. Caiu o preço do milho, antes de colher o milho já caiu o preço do milho. Né? Então é um processo lamentável, mas havia uma certa previsibilidade disso. De novo, não quanto ia cair, nem quando ia cair, mas tinha uma previsibilidade. Hoje, há alguns analistas que acreditam que quando a saída grande de safra tiver terminado lá para o fim do ano,
depois voltarão a subir, porque a demanda internacional continua grande também. De novo, eu não vou dizer vai subir ou vai descer, porque eu não quero correr risco. Mas era uma coisa que ia acontecer de qualquer forma. Capês. O problema, só para terminar, porque a importância, a pergunta é importante, né? Então, você estava vendendo a soja lá atrás a $9, $8, a soja foi a 14, 15 dólares o bucho. Vai a 20, não vendeu. Vai a... não vendeu. Aí veio a 12, não, mas vai voltar a 14. Aí veio a 10, não vendeu. Aí, quando chegou a 9, chegou na realidade, que é normalmente. Então tem uma coisa curiosa, né? Até escrevi um artigo sobre isso ontem no Estadão, sobre isso. Os agricultores mais capitalizados não tinham prazer de vender, podiam especular um pouco mais. Quem tinha menos capital vendeu mais depressa porque precisava de dinheiro. Ganhou mais do que não vendeu. Então é uma coisa curiosa. Professor, vou ter que fazer a pergunta olhando para a câmera, o senhor não estranha, eu vou ficar de lado para o senhor, mas de frente para o nosso espectador. Eu queria que o senhor comentasse o que alguns analistas internacionais têm falado a respeito dessa guerra Ucrânia e Rússia. A Europa, os Estados Unidos, a OTAN, aplicou sanções econômicas contra a Rússia, bloqueando a exportação dos produtos. Bem, o que ocorreu foi uma reação estilo contrário. Houve uma solidariedade econômica daqueles países da Ásia em relação à Rússia, inclusive dos BRICS também. Então hoje os BRICS correspondem aí a 40% da população mundial, 25% da cobertura geográfica terrestre, tem um PIB aí da ordem de 30 trilhões, e nós temos ali Índia e China com praticamente 3 bilhões de habitantes, e que importam da Rússia, importam de produtos agrícolas de outros países. A Arábia Saudita quer entrar nos BRICS e está começando a vender o petróleo sem ser por dólar. Rússia, China, Índia estão começando a negociar nas suas moedas. Queria que o senhor comentasse se existe uma perspectiva do Brasil começar a olhar do ponto de vista da exportação agrícola mais para a África, para a Ásia, para a China, dentro da Ásia, e menos para os Estados Unidos, para a Europa. Como é que o senhor vê esse caminho do país aí diante dessa nova situação geopolítica que se formou? Essa pergunta é muito interessante. Parabéns pela pergunta, que ela é instigante. Você é bom em fazer pergunta, isso não dá, gente. Mas vamos lá. Há uma corrente de pensadores da área de economia hoje que olha para a globalização como um fator acabando. Outra corrente, a qual me filio, acha que a globalização vai ter uma mudança. Mudança, como é que é a coisa curiosa? Uma volta ao passado, uma nova polarização global. Só que hoje, antigamente você tinha cortina de ferro, né? Agora o que se diz é o seguinte: nós vamos ter de um lado o Ocidente, países ricos, poderosos, produtores, vigorosos, mas sem liderança, portanto sem estratégia. As próprias organizações multilaterais de inspiração ocidental, ONU, FAO, OMC, OMS, perderam o protagonismo. Se você perguntar na rua aí quem que é o secretário-geral da ONU, ninguém sabe. Se perguntar na agricultura, quem é o diretor-geral da OMC, mas o comércio, ninguém sabe. Por quê? Porque perdeu a importância, perdeu o protagonismo. Então o Ocidente é poderoso e rico, mas perdeu estratégia. Do outro lado é a China. Poderosa e rica com estratégia. A estratégia é clara, a estratégia tem uma vocação, importância política, econômica, e naturalmente um grupo de satélites importantes na Ásia, na própria Europa ainda e tal, né? Então esses são os dois grupos que estão se desenhando no futuro de curto prazo. De acordo com alguns economistas, eu concordo com isso aí. E nós? Nós somos um país do Ocidente pendurado na China, comercialmente falando, em termos de agricultura, né? Então é uma posição incômoda? Não é. A pessoa que abre uma possibilidade. Então aqui é que eu acho, a tua pergunta me dá dessa vez você não me sunou, você botou a bola na marca de pênalti e tirou o goleiro. Tirou o goleiro. Eu acho que o Brasil tem uma chance fantástica agora de alimentar o mundo inteiro. Porque quais são os 3 problemas, Capês, que a humanidade está olhando hoje
todos os cidadãos do mundo inteiro estão olhando hoje com preocupação. Segurança alimentar, já falamos aqui, energia e a questão ambiental, mudança climática, etc. Esses 3 temas são resolvidos pelo agro. Segurança alimentar é óbvio. Energética também. A matriz energética brasileira tem 44% renovável, do mundo é 14%. E é 14% por causa do Brasil, senão seria 12%. O Brasil é renovável. Essa matriz pode ser replicada nos países tropicais do mundo inteirinho. E a questão ambiental, mudança climática, nós temos a maior reserva florestal do mundo. Então, o agro vai resolver as 3 questões. Qual agro? O agro tropical do planeta. Quem está aí? América Latina inteirinha, toda a África, o subsaariano e boa parte da Ásia também. É nessa área que tem terra para crescer, tecnologia para aumentar. É aí que vai crescer a produção de alimentos, energia e fibras no território do mundo inteiro. Mas quem que lidera isso? É o Brasil. O Brasil é o único país que tem uma tecnologia tropical sustentável, reconhecida, que pode multiplicar isso. Professor, não quero só vender comida, perdão, só para terminar aqui. Não vender comida, não. Eu quero vender tecnologia, know-how, ciência, equipamento, indústria para os países tropicais, e o Brasil ser o líder mundial na segurança alimentar, energética e ambiental. Desculpa. Nós temos consciência disso nos 3 planos: governamental, no setor privado e na academia. Porque se eu tirar a academia dessa equação, eu diminuo a inovação que vem, obviamente, de estudos. Mas nesses 3 planos, nós temos essa consciência de que somos tudo isso, porque o senhor dá todos os elementos para acreditar nisso, não há por que duvidar. Mas o governo tem essa consciência, primeiramente. O setor privado tem essa consciência e a academia também tem essa consciência? Eu não sei responder, eu não me atrevo a responder, porque eu não sou governo, não sou liderança rural, eu diria para você que a academia tem essa visão, em boa parte tem essa visão. Eu vejo, por exemplo, cada Embrapa. Sim. A Embrapa foi criada em 1973 por um grande gaúcho, Firney Lima, um homem extraordinário, que é vivo até hoje, é um craque até hoje, um homem maravilhoso, e que o Alisson Paulinelli, depois que assumiu o Ministério da Agricultura, implementou como um grande instrumento de conquista do Oeste e tal, de tecnologias que foram criadas. A Embrapa transformou o Brasil de importador de 30% Sim. em terceiro maior produtor mundial de alimentos em 50 anos. Hoje a Embrapa tem que olhar o quê? Isso. O papel da agricultura brasileira hoje não é mais abastecer o mercado interno, está resolvido pelo mercado interno. É alimentar o mundo. Dá um caso para você. Trigo. Nós somos importadores de trigo desde que o mundo existe. Nós importamos trigo todo ano. Pois a Embrapa é uma variedade de trigo agora. Em 2030, nós vamos produzir 20 milhões de toneladas de trigo. Consumimos 14, vamos exportar 6 milhões de toneladas de trigo. Pode acreditar. Então, a academia está preparada para isso, enxerga isso. A sociedade brasileira, de maneira geral, não sei. Tem a impressão que não, Piotr. Então, é teu papel contar essa história para a sociedade acreditar nisso e investir nisso. O governo, também não sei. Mas é preciso que ele se convença disso com o tempo. Porque o senhor esteve lá, como outros ministros de agricultura, todos técnicos com conhecimento da área e todos, de alguma forma, se pronunciam, apesar do governo ter mais ou não inclinação a essa questão. Ou seja, mas o senhor já, de alguma forma, respondeu ao questionamento que eu vou fazer agora, mas vou insistir. A agricultura não cuida de tudo no governo. Só que se eu olhar, por exemplo, a balança comercial brasileira, se eu tirar o agronegócio ali, o dólar vai a R$12 no dia seguinte. É simples assim. Porque a entrada de dólares que propiciam o agronegócio é gigantesca. Daí é que eu fiz o questionamento. O governo consegue ter essa visão estratégica? Eu não sei falar do governo, que eu não sei. Mas o Fávaro da Agricultura tem essa visão. Tem clareza dessa visão. Eu acho que o Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente da República, também tem. Não sei se os demais todos têm. Mas esses com certeza têm. E não é só dólar, não. Não é só economia. Emprego. Sim. O setor rural foi o único setor que não desempregou durante a pandemia. Por quê? Porque é bonitinho? Não. Por 2 razões. Primeiro, porque o agricultor não pode parar. O agricultor não pode. A agricultura é uma bicicleta. Para pedalar, cai. Você tem que plantar a hora que a natureza manda. Tratar a hora que a natureza exige. Colher a hora que a natureza permite. Então, o produtor rural não tem arbítrio nenhum sobre a atividade dele. Ele é um parceiro da natureza. Então, ele não pode parar. Então, não se emprega ninguém. Mais do que isso, segundo ponto.
a pandemia precipitou a questão da digitalização no campo. Hoje todo mundo tem drone, tem máquina sem operador, uma coisa espetacular. A gestão rural hoje, você vai numa cidade interior do Mato Grosso, tem uma mocinha agrônoma lá no computador, ela sabe exatamente o preço da soja em Roterdão, o preço do suco de laranja no Japão, sabe quanto custa o frete marítimo, sabe de tudo, né? Há uma gestão hoje digitalizada. Então, isso trouxe para o campo uma juventude competente com salário maior. Então, a agricultura e o agronegócio não só ajudam na economia, mas na área social também, geração de empregos. Valverde. Ministro, mudanças climáticas, o senhor acabou de mencionar, chamar de ministro, porque eu não resisti esse tempo todo, eu já vou levar a bronca aqui. Mas... Demorou, Valverde. eu me contive na primeira, agora mas saí. Geral também agora, viu? Mas as mudanças climáticas, elas nos colocam aí diante dos desafios das mitigações dos gases de efeito estufa e da chamada corrida para descarbonização. E nós temos aí, sobretudo os estudos aqui no Brasil, apontam setores que têm aí, que são grandes emissores e que tem, por outro lado, também a oportunidade, né, também de descarbonizar. Entre elas as matrizes energéticas, o transporte, o agropecuário, os resíduos sólidos. O Brasil e o setor agro pode liderar? Nós estamos preparados para liderar essa corrida para a descarbonização? Obrigado pela pergunta, é muito importante. De fato, nós estamos saindo de uma economia tradicional para a economia verde. E a ponte é a descarbonização. Inevitável, e vamos caminhar para lá. E vamos caminhar para lá. O consumidor do mundo inteiro quer isso, todos nós queremos isso e vamos caminhar para lá. O Brasil realmente tem essa capacidade. O Brasil hoje emite 3% das emissões de gases de efeito estufa do mundo inteiro. Portanto, não é muito grande. Mas tem uma parcela muito grande no uso do solo, né? Então é preciso cuidar dessa questão. Por isso que a sustentabilidade da agricultura, eu coloquei inicialmente aqui, é um ponto central para a nossa competitividade também. E os números são impressionantes. Você conhece isso muito melhor que eu, mas eu vou, para quem não está nos ouvindo, contar algumas histórias, né? Há um tema muito recorrente sobre o arroto do boi, né? O boi, ao fazer a sua digestão, emite metano, né? Que vai para a atmosfera e tem um efeito estufa parecido com o CO2, embora seja um gás que se deteriora em 12 anos. Mas transformando em CO2, isso é um processo complicado. Então tem uma boiada enorme, 200 milhões de cabeças de gado no Brasil, então é um problema sério. No entanto, a Embrapa desenvolveu programas hoje, Embrapa e outros órgãos de pesquisa, Academia Brasileira, Universidade, estou privado também, está fazendo muita pesquisa, viu, Pio? Você faz muita pesquisa no Brasil hoje. Que mostra com clareza que um pasto bem formado, adubado, que se chama agropasto, é uma cultura, não é uma coisa de qualquer jeito, é uma cultura, sequestra carbono e neutraliza no solo. Acabou o problema. Mais do que o arroto do boi. Então você pode ter uma pecuária que não só é sustentável ou equilibrada na emissão de gás de efeito estufa, ela sequestra mais do que emite. Isso é um exemplo, está provado na Embrapa com números muito claros. Mas todo mundo que faz isso? Não, não é todo mundo que faz isso. Tem muito pasto ainda ruim, de grama batatais, que tem uma cabeça por hectare, que é antieconômico. Então, é preciso que haja um processo rigoroso de financiamento para a tecnologia seja implementada em todos os segmentos e todas as áreas produtivas do Brasil. Isso é um dado. Tem muitos outros. Hoje, por exemplo, o Código Florestal, que é rigorosíssimo, institui o PSA, pagamento para os serviços ambientais, que é uma coisa que não está ainda vigindo adequadamente, que permite ao produtor que refloresta a sua área sequestrar carbono. E essa é uma prática que o Brasil precisa avançar, proteger, pagar aquele que protege o meio ambiente. Se te convidar para ir na minha casa lá em Jabuticabal, eu planto floresta desde 1967. Ninguém falava nisso, mas eu planto por convicção, né? E muita gente faz isso também no Brasil. Então, há mecanismos que reduzem vigorosamente as emissões e permitirão ao Brasil, com tecnologia e com políticas públicas. Tem que ter crédito, tem que ter financiamento adequado. Aliás, o plano de safra esse ano que o ministro Fávaro está anunciando é um plano que vai dar muita ênfase para a questão da economia verde. Todos os temas vão privilegiar
mecanismos de economia verde. A integração da pecuária floresta, que eu lancei, que eu era ministro também, está tendo muito maior dimensão. Não. E o plano ABC, Plano ABC. Plano ABC. Agricultura de baixo carbono, exatamente. Você acha que ele está aí no caminho de surtir, de contribuir? Porque tem uma razão pragmática. O produtor rural ganha mais. Então o estímulo financeiro o leva a fazer isso. Tudo isso não anula as críticas que os europeus fazem, voltando à questão deles agora com essa nova legislação que a Alessandra fez menção há pouco aqui, de todo esse avanço que o Brasil tem, que em alguns casos único aqui, eu não anulo essa crítica que eles fazem em relação à área plantada, à área de floresta ou não? Não anula porque continua a ter desmatamento ilegal, continua a ter evasão de terra, tem incêndio criminoso, continua a ter problemas cometidos por aventureiros não agricultores profissionais. Mas então nós temos que limpar essa fronteira da ilegalidade, senão vai continuar. É o que eu falei para Lê. Não adianta você falar, pô, como eu preservo 80% da Amazônia? O cara fala, mas você desmata 20%. Mas resolve-se isso com mais polícia ou titulação de terra para quem está lá e obviamente não tem recurso também de financiamento, nada, e faz do jeito que pode? Tem a ver com legalização. Legalidade ou ilegalidade? Sim. A questão tá cheio de gente lá na Amazônia. A Tereza Cristina fez isso com muita competência, isso aí. Sim. Titulou muita gente. Mas se você hoje tá lá, o cara tá lá 30, 40 anos lá, sem título da terra dele. Como é que vai ter crédito rural? Não tem o que oferecer com garantia. O que ele faz? Corta a árvore para sobreviver. Então tem que ter... Ele é aliciado pelo crime, inclusive, né? Ele é pelo crime ou pela ilegalidade mesmo, porque não tem outro jeito. Como vai matar a mulher dele de fome? Só voltar à questão do crédito, que a gente falou um pouquinho sobre, lhe perguntei sobre o plano safra. Quanto por cento da safra hoje o produtor vai precisar de recurso próprio? Quanto por cento ele vai ter que pegar junto a bancos e trades? Quanto que ele vai buscar junto ao sistema de crédito rural subsidiado? Num cenário onde o recurso governamental está cada vez mais escasso. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso, se essa divisão tende a mudar a partir de agora, inclusive que eu sei que o senhor teve aí um trabalho importante na época que foi ministro da Agricultura, quando foi criado os títulos do agronegócio, né, que aproximaram o agronegócio do mercado de capitais, uma realidade que a gente agora finalmente está vendo girar de uma forma mais intensa. Como é que o senhor está vendo esse movimento aí? E se isso, mercado de capitais, é a salvação para a falta de recursos e para o juro elevado do crédito tradicional? Não é a salvação, mas é um bom instrumento. Hoje, mais da metade da agricultura, hoje, mercado de capital. LCA, o CRA, o CDCA, o CWA, que se juntaram agora ao FIAGRO, né, e outros mecanismos de financiamento do mercado de capital que estão ajudando na agricultura. A tua pergunta, Lê, é difícil de responder, porque o governo jamais conseguirá atender a todas as demandas. Por isso que eu criei o seguro rural, criei o Instituto do Agronegócio, porque e fortalecer as cooperativas de crédito. Já recebendo por 20% do crédito rural hoje. 20% do crédito rural hoje. Há 20 anos atrás era nada. Quando eu era ministro não era nada. Então, é preciso criar novas formas de financiamento da agricultura. Eu acho que esses títulos que você citou, as cooperativas de crédito, mais o seguro rural, que vai atrair o banco privado, vai ajudar muito. Agora, o problema não é só recursos, você já falou isso aí. É juro caro, né? Sim. Então, você pegar um dinheiro a 15% de juro, não pode pegar. Vai quebrar, né? Não pode pegar. Então tem uma questão que é mais complexa, porque implica em combate à inflação, implica a política monetária, que tem outras questões a serem tratadas, não é só o crédito rural. Sim. Eu não sei como é que vai ser ficar com esse negócio. Provavelmente, ali, produtores rurais que estão capitalizados, com boas safras, tiveram 3 anos bons aí para trás, exceção de regiões como o Rio Grande do Sul, que sofreu com seca muito séria, mas os produtores rurais que estão capitalizados vão precisar de menos crédito rural e vão se servir desses instrumentos que nós criamos lá atrás e vão compensar a diferença. Então acho que vai ter muita gente que vai se autofinanciar com recursos próprios, né? Claro. Então vamos ver, mas a minha preocupação é muito mais com a taxa de juros do que com o volume de recursos. Sim. Professor, eu queria falar um pouquinho dos defensivos agrícolas. As modernas tecnologias estão criando novas moléculas, estão cada vez produzindo menos danos. E eles são muito importantes para manter a nossa produção. No entanto, há uma pauta ideológica
de esquerda, muito forte, muito arraigada, chama isso pacote de venenos. Queria que o senhor fizesse uma análise técnica do atual estágio de evolução desses defensivos, o benefício que eles fazem e a relação custo-benefício. A questão é importante, porque essa é uma das questões que são mal compreendidas pela população, né? O que é um defensivo agrícola? O agrícola é um remédio para a planta, né? O que chama agro? Você não vai na farmácia e compra um remédio tóxico, dá um manotóxico aí, vai comprar um remédio, né? O defensivo agrícola é um remédio para a planta. Se você não tratar, ela morre. Se é uma praga, uma doença e não tratar, ela vai morrer. Você perde a produção. Então, o defensivo agrícola é um fator de defesa sanitária. Num país como o Brasil, que é tropical, as pragas e doenças se multiplicam muito mais do que um país temperado, que neva 4 vezes por ano, acaba tudo quanto é bicho que está lá atacando a agricultura. Então, além do que, nós fazemos 2 ou 3 safras na mesma área. Então, você tem um processo que demanda mais defensivo agrícola. Assim mesmo, o Brasil usa menos defensivo do que o Japão ou do que a Alemanha, por exemplo, para dar um número concreto, né? Ou do que a Holanda, por exemplo. Mas usamos muito porque fazemos 3 culturas por na mesma área e é um país tropical. Agora, você colocou um tema muito importante. O que aconteceu no Brasil no passado, né? Até 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás. Homologar uma molécula nova demorava 9 anos em média no Brasil. Desenvolvidos 2 anos e meio, no máximo 2 anos e meio. Em média, 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses. Então, quando se aprovava uma molécula nova aqui no Brasil, já era velha no país de origem dela. Nós íamos ficando para trás. E você colocou um ponto central. Qualquer empresa que produz uma molécula nova hoje, ela busca uma molécula mais sustentável. Ela não vai querer fazer uma coisa mais agressiva no meio ambiente. Ela dá um tiro no pé dela mesmo. Então todo mundo procura melhorar. Sustentabilidade vale para todo mundo, né? Vale para todo mundo. Claro. É para o vendedor de equipamento também, de máquina também, de insumos também. Então todo mundo procurava fazer uma coisa mais moderna, mais sustentável. Como a lentidão do processo era muito grande, você foi ficando para trás. Aí, o ministro Blairo Maggi, do governo Temer, organizou uma força-tarefa e limpou a prateleira, né? Sem perder 1 milímetro de qualidade na análise das moléculas novas. E limpou a prateleira. Então, eles veem, tá vendo? Passou qualquer coisa. Não passou qualquer coisa. Só que apressou com um grupo grande de gente e a Tereza Cristina conseguiu o mesmo processo. Então, hoje, nós estamos quase que equilibrados com os países desenvolvidos em termos de prazo para apoiar uma molécula nova. Hoje, tem no Congresso Nacional um projeto de lei que é de um deputado do Paraná, Luiz Ishimori, que estabelece um prazo para aprovar a molécula. Então, engessa para impedir que haja ideologia, que demore, que perturbe o processo. Então, isso está melhorando bastante, mas o que é fundamental é a tua questão. A aprovação de novas moléculas não foi feita de qualquer jeito. Foi feita com os mesmos critérios de rigor para que a qualidade seja preservada. Mas a tua pergunta dá uma chance a uma outra questão. Por outro lado, durante a pandemia, como eu falei anteriormente, houve uma, digamos, ameaça de falta de fertilizantes defensivos. No fim não faltou para ninguém, tinha para todo mundo, o preço dobrou de preço em dólar, foi uma coisa catastrófica. Depois ficou claro que tinha para todo mundo, não faltou para ninguém. Mas tudo bem. Mas isso fez com que o país buscasse alternativas. Então já tem hoje bioinsumos, né? O Brasil é o país que mais cresce no mundo em defensivos biológicos. Cresce 55% ao ano. No ano 2030, o mercado de bioinsumos defensivos vai valer 8 bilhões de dólares. É um negócio gigantesco. O mundo cresce 25%, menos da metade do Brasil cresce. Por quê? É um país tropical que tem material biológico para fazer bioinsumos mais rapidamente do que o resto do mundo. Então nós estamos caminhando, número 1, para modernização da regularização e ampliação dos bioinsumos. Muito bem. Cine.
Professor, a minha pergunta é exatamente sobre fertilizantes, né? Porque com a guerra na Ucrânia a gente acompanhou aquela preocupação, vários países pensando num plano B em relação a fertilizantes, e a gente tem uma fábrica de fertilizantes em construção em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, da Petrobras, que se envolveu num processo de negociação e de venda que acabou fracassando e que até agora não foi para frente, que foi paralisado inclusive no início deste ano com a mudança de governo. Eu queria entender do senhor de que forma, ou se há uma possibilidade de se avançar em produção de fertilizantes aqui no Brasil, e por que o senhor enxerga que essa fábrica não é vendida, ou por que não há interesse, ou não haveria interesse comercial em cima da fábrica de fertilizantes da Petrobras, que precisa inclusive ser concluída ainda? Bom, a pergunta exige uma explicação um pouco mais detalhada. Nós importamos no Brasil hoje 85% do fertilizante que consumimos no Brasil. Exatamente. E do potássio, são 3 principais insumos: nitrogênio, fósforo e potássio, NPK. Potássio, exportamos 95% de potássio. Quem exporta potássio? Canadá, Rússia, Bielorrússia, alguns países do Oriente Médio também. E nós compramos praticamente tudo lá fora, né? O governo fez um plano de ampliação da produção de fertilizantes que tem 2 ou 3 vertentes complexas. A primeira é que tem, teoricamente, mina de potássio na Amazônia. Uhum. Que aí, para explorar, tem uma questão ambiental complicadíssima, né? Então tem que avaliar qual é a vantagem do Brasil tirar isso ou não, né? Então tem um problema ambiental, né? Então nós vamos depender de potássio por bastante tempo ainda. Segundo, porque qualquer fábrica de fertilizantes exige um capital enorme. São minas, tem que fazer cavações. Então, normalmente o payback, o retorno do investimento é de muitos anos. Então, precisa ter muito capital em fertilizantes. E terceiro, que tem lá fora, né? Aliás, o Brasil escolheu comprar lá fora do que fazer aqui dentro, porque era mais caro fazer aqui e não tinha matéria-prima suficiente para. Hoje, nós estamos muito bem em fósforo, podemos crescer em fósforo aí lá. E também produtos nitrogenados que faz de gás da Bolívia, de gás mesmo do Brasil, produtos nitrogenados que funcionam. Mas potássio não tem saída. Então, tua pergunta. Eu acho que se todo esse plano de fertilizantes for implementado com todo o rigor, investimentos, com a questão ambiental bem tratada e tal, nós vamos reduzir a nossa dependência, que é hoje 85%, para alguma coisa como 50%. Metade. Em algum tempo. 10, 12, 15 anos. Então não é uma coisa que se resolva rapidamente. Ou seja, continuamos importando fertilizantes por muito tempo. Agora, o que eu acho mais interessante é a mudança para biofertilizante. Uhum. Tem muita fazenda brasileira que está fazendo composto, que é uma escola antiga. Lá atrás, nossos ancestrais faziam. Usam esterco de galinha, esterco de boi, misturam com torta de filtro, com resíduos de madeira, Usava uma gastinha de cana até a usina começar a transformar aquilo em energia. Exatamente. Não é? Mas tem gente fazendo, voltou a fazer hoje, né? Então, tem muita gente hoje ficando autossuficiente em organominerais, porque mistura lá um fósforo que não tem, essa matéria orgânica não tem fósforo. Então mistura um pouco de fósforo, aqui ele fica um produto, um composto sendo aplicado com muito vigor. Então eu penso que o aumento dos preços por causa da pandemia, que foi um pouco forçado, né? Vai permitir, necessidade é mãe da invenção, né? Vai permitir uma florescente indústria de fertilizantes orgânicos ou organominerais no Brasil. Professor, o que o senhor acha do carro elétrico no Brasil, sendo que a gente tem etanol desde o final dos anos 70? Eu acho que o etanol é melhor. Faz sentido a indústria estar preocupada com o carro elétrico no Brasil? Porque isso não é uma demanda nossa. A gente não precisa disso, porque o etanol resolve. Mas por que a gente avança numa pauta que é do planeta, mas que não é nossa? A gente tem solução para o problema deles. Aliás, a tua questão é interessantíssima. Eu não devia ter falado isso antes, né? Todo mundo fala que o Brasil desmata a Amazônia, mas o que o europeu consome de energia fóssil, com carvão, derivado de petróleo, é muito mais do que o que nós fazemos com o desmatamento. Para carregar a bateria do carro. Que é lindo. Não, e mesmo para fazer aquecimento doméstico e tal, indústrias e tal, é tudo tocado a combustível fóssil, né?
O carro elétrico é uma questão que precisa ter uma série de... são várias faces para a gente discutir, mas, digamos, o que importa é o ciclo de vida do produto. Então, o carro elétrico emite muito menos CO2 do que o carro a gasolina. Emite até menos que o carro a álcool. Mas o que é que produz eletricidade aí? É carvão? É petróleo? Então, a composição da eletricidade que vai para o carro é fóssil e, portanto, é poluente. Muito mais do que o carro. Então, na cadeia do todinho, de toda a produção, desde da eletricidade gerada até o que o carro emite no escapamento, emite muito mais do que o nosso. Ou até mesmo, não, mas então tem uma bateria ali de lítio. E essa bateria é feita com que extração mineral? Aqui custo e aqui estrago, né? Aliás, é uma questão interessantíssima. Então, hoje, há uma vertente científica olhando mais do que o carro elétrico ao carro a hidrogênio, né? E nesse caso, há uma experiência já feita por empresa japonesa de automóvel, que o etanol nosso, de cana ou de milho, pode gerar hidrogênio no próprio carro. Então, se abastece o carro com álcool, tem lá uma industriazinha dentro do carro que transforma aquele álcool em hidrogênio, aí o carro é muito mais limpo do que até do carro elétrico. E já existem hoje estudos mostrando que os postos de gasolina que vendem álcool, pode ter a industriazinha de álcool no posto, mas que vai abastecer o carro com hidrogênio no posto. Então, vem vindo uma mudança nesse processo todo aí, gigantesco. E essa mudança provavelmente vai tirar o carro elétrico da condição de líder do processo. Por quê? Porque a eletricidade gerada de produtos fósseis é muito mais poluente do que o carro a álcool, por exemplo. Nós estamos entrevistando aqui no Direto ao Ponto de hoje Roberto Rodrigues, professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, passou pelo Ministério, pela Secretaria de Agricultura, agora são 10h48. Valverde, é isso? Vamos lá. Professor, o agro é pop, o agro é tech, mas também é um setor, para nós, pessoas comuns, muito distante ainda do nosso dia a dia. Então, e tem surgido aí mecanismo, por exemplo, o Fiagro, que de alguma forma acaba de alguma maneira fazendo sentido para as pessoas poderem ter como uma opção de investimento nisso, que é um grande orgulho aqui, isso que mantém o país de pé. Queria te ouvir um pouco sobre esse mecanismo aí do Fiagro. A gente volta um pouco ao tema do mercado de capitais, né? O Fiagro é um componente que adicionou muita vantagem aos velhos títulos, a CDCA, o LCA, etc., viabilizando investimento de qualquer pessoa. A pessoa pode abrir uma conta num fundo, num Fiagro, e investir na agricultura de maneira direta e indireta. Agora, eu acho também, isso tudo precisa de... Eu não faço falar, eu acho, que fica muito pessoal. Mas eu vou contar uma história aqui que eu já repeti 450 mil vezes, mas vale a pena para lembrar a pessoa urbana, né? Durante muitos anos, eu presidi a OCB, a Rural, a BAG e tal, e eu encrenquei muito com o consumidor urbano por desprezar a agricultura. Mas na Europa não despreza, no Japão não despreza, no Brasil despreza a agricultura. Uma bobagem. Até que eu assisti uma vez uma história notável, a Catherine Deneuve, aquela grande atriz francesa maravilhosa, uma diva, fez a Bela da Tarde, nos anos 60, do século passado. Era moço ainda. E ela ganhou o maior prêmio do cinema europeu, o Molière Award. E dedicou o prêmio dela aos agricultores franceses. E um repórter perguntou para ela, mas com uma diva como você, mundial, aclamada mundialmente, sem nenhuma diferença, todo mundo te adora, né? Dedica o teu prêmio para um agricultor? E ela respondeu, como é que o senhor acha que eu estou viva? Quem me alimenta? Pronto. Como é que você acha que eu estou vestida? Você acha que essa roupa de algodão nasceu numa loja de roupa? Não, nasceu numa roça de algodão. Meu sapato de couro nasceu num pasto. Meu perfume veio de flores, que um agricultor... O papel que eu leio, o texto que eu leio em papéis que eu vou representar,
papel vem de árvore, não nasceu na papelaria, né? Então tudo é agricultura. Daí o cara ficou surpreso e eu fiquei mais apaixonado pela academia do que eu já era anteriormente. E que fiquei com inveja dos franceses, né? E aí eu refleti muito sobre essa questão e vi quanta bobagem que eu havia pregado historicamente. Eu sou produtor rural. Já falei um pouco isso. Se eu recebo uma semente de soja ou de algodão ou de milho para plantar, aquela semente é fruto de um esforço do cientista. Sim. Um geneticista, um biólogo, um agrônomo, que fez um esforço enorme. 1000 cruzamentos genéticos, transgênicos ou não, e aquela variedade vai servir certinho para aquela área, com aquele clima, com aquela altitude, com aquela latitude. A semente naquele então custou uma fortuna. Então, quem formou esse técnico? Uma universidade urbana. Sim. Ou seja, se não fosse a cidade, eu não tinha esse cara que foi. Eu devo a cidade, a verdade que eu tenho. E o trator e a plantadeira são fabricados onde? Em fábricas urbanas. E o fertilizante? Idem. Defensivo? Idem. Quem me dá o crédito rural? Um banco que é urbano. Uma seguradora que é urbana. Quem custa armazém, estrada, porto, são empreiteiras urbanas. Ou seja, se não fosse a cidade, não teria nem para plantar. Então, eu devo a minha capacidade de plantar a produtores da indústria e dos serviços que são urbanos, que trabalham para a agricultura. Um operário de uma fábrica de caminhão ou de pneu trabalha para a agricultura. Ele nem sabe, trabalha para a agricultura. Sem ele, eu não existo. Mas aí, com todo esse pessoal da cidade que me permite plantar, eu planto, trato e colho. Para a minha produção. É uma fábrica de alimentos que fica onde? Na cidade. É urbana. Vai ser embalado por embalagem, fabricado em fábricas urbanas. Vai vender aonde? Supermercado, que é urbano. Ou vai exportar num porto que é urbano. É litoral, mas é urbano. Sim. E navios são fabricados em armadores urbanos. Então, eu preciso da cidade para plantar e para vender a minha produção. Eu não existo sem a cidade. E a cidade morre de fome e nua sem produtor rural. Então, o rural e o urbano são duas partes do mesmo corpo. O corpo do povo brasileiro. Essa é a questão que entre nós ainda não está devidamente assimilada pelo povo brasileiro. Essa é a questão. Tudo bem. Professor, deixa eu só ter um projeto. Vou fazer uma pergunta depois. Tá, dos 30 anos, o senhor está envolvido num projeto agora, o senhor está visivelmente emocionado e ficamos todos aqui com essa explicação muito clara da interdependência que temos, porque somos um corpo só. O senhor está preocupado em saber o que o mundo vai consumir nos próximos 30 anos para a gente se preparar, ou seja, o senhor está com 80 anos e está pensando no futuro? Ué, quem não pensa no futuro... Eu aprendi, um velho amigo meu, que quem não anda, desanda. Sim. Não preciso andar. Eu acho assim, né? Eu penso assim, né? Nós temos que olhar cientificamente, tecnicamente, academicamente, nos próximos 15 ou 20 anos, quem vai produzir o que no mundo, quem vai consumir o que no mundo. Vai haver mudanças muito grandes na produção mundial, agrícola, de energia, de fibras, vai haver mudanças. Quem vai produzir mais? Quem vai comprar mais? Isso vai definir, de certa forma, a lógica comercial do mundo e a lógica estratégica de cada país. Precisa examinar muito bem para onde é que vai a produção de trigo, ou de leite, ou de frutas, para ver onde é que eu encaixo o meu país nessa questão. Então, eu quero fazer esse estudo, espero vai demorar uns 2 anos esse estudo aí, um estudo muito rigoroso, analisar país por país, 15 produtos principais, para examinar onde é que a coisa vai crescer em termos de produção e de consumo, sob que regras na caráter ambiental, a questão ambiental, que é óbvia, né? Sim. A sustentabilidade que é essencial, mas quem vai fazer o quê? Para que isso coloque um visor para o agro brasileiro.
Capês, vai lá. Hoje nós tivemos a certeza que muito mais do que o ministro, nós entrevistamos um professor. O senhor não deu uma entrevista, o senhor deu uma aula aqui. Imagina. E eu queria então aproveitar, nós promotores ambientais sempre exigimos que na compensação se coloque eucalipto, se plante eucalipto. E é uma curiosidade que eu tenho, muitos se diz que o eucalipto degrada a terra, destrói, e isso é verdade? Até que ponto isso é verdade? E qual é o benefício e o malefício que o eucalipto pode produzir? Essa última aula, professor. Qualquer árvore é positiva. Qualquer árvore que você planta sequestra carbono e cria uma região biologicamente mais rica. Qualquer árvore. O eucalipto é uma planta que tem uma raiz pivotante, a raiz vai profunda e, portanto, chupa muita água. Né? Então, você planta eucalipto, seca o terreno. Corta o eucalipto, o terreno fica molhado de novo. É uma questão, é uma circunstância, né? Então, não há nada que o eucalipto possa fazer que transforma a terra num deserto, numa terra infértil. Eu já vi isso também. Falo muito isso, né? Da cana. Cana acaba nada. A cana puxa da terra fatores químicos que a terra tem. Repõe aquilo com fertilizante, com defensivo, você cria aquilo, você mantém aquilo eternamente, melhorando a produtividade. Tecnologia resolve qualquer coisa. O eucalipto também. Né? Agora, é interessante você fazer florestas que não sejam monogâmicas, uma planta só, né? Como também com uma cultura, uma monocultura. É melhor ter várias culturas, várias plantas, porque você tem uma diversidade melhor na região. Mas não há nenhuma planta ou árvore que destrua o terreno. Isso não existe. Os sistemas agroflorestais... Temos 2 minutos, por favor. Sistemas agroflorestais, professor, seria uma boa resposta para isso? Sem dúvida. Que, aliás, é um bom caminho para a Amazônia, né? Você não pode acabar com a Amazônia destruindo 30 milhões de pessoas que moram lá. Tem que dar renda para esse pessoal, e o sistema agroflorestal é um bom caminho para isso. Inclusive usando para produzir medicamentos, fármacos, ou produtos para beleza, e tal, coisa que sai da floresta. Então há muito o que fazer ainda em termos de ciência nesse capítulo também. Só pegando então rapidamente, o senhor falando em ciência, o senhor está fazendo parte daquele grupo que foi criado para dar um suporte aí na questão da Embrapa, né? Para redirecionar um pouco da política da Embrapa. Qual vai ser a prioridade? Seria priorizar determinados projetos, como por exemplo o ILPF? Eu queria que o senhor, nos últimos segundos aí, pudesse só resumir para a gente. O que é fundamental, a Embrapa tem que sofrer uma profunda reformulação e tal, não vou entrar nessa questão agora, mas o que é essencial é que a pesquisa gere benefícios para o país inteiro, para o produtor, para o consumidor, para o comerciante, para todos os brasileiros, para o mercado interno e para o mercado externo. Esse é o objetivo que a Embrapa tem que ter no futuro próximo. Mas tirar foco, por exemplo, de grandes culturas e olhar para pequenas? O importante é que haja sucesso para todo mundo. Se você tiver uma cultura que tem mais gente do setor privado trabalhando, pode trabalhar menos com aqueles produtos e outros que não têm gente do setor privado. Então, sim, é olhar a floresta e não a árvore. Certo. Roberto, muitíssimo obrigado. Professor Roberto Rodrigues. Muito obrigado pela gentileza. Imagina, obrigado a você por também. essa chance de conversar com você. Pesalê, Valverde, Cine, muito obrigado. Muito obrigado a você também que nos acompanhou em mais este Direto ao Ponto aqui pela Jovem Pan News. Com, desta vez, nosso convidado especial, Roberto Rodrigues, sobretudo dessa aula de interdependência que temos, o campo da cidade e a cidade do campo. Somos um só. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela audiência. Na próxima segunda-feira a gente está de volta às 9h30 da noite. Boa noite. Direto ao ponto. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.